Olá, meu nome é Rodrigo Veneziano, eu sou formado em jornalismo, sou cinegrafista freelance em São Paulo desde 98. Antes disso eu trabalhei na TV Mar em Santos, que é da onde eu sou, e também passei pela Escola de Cinema de Cuba. Aqui em São Paulo eu trabalhei muito na HBO, cobri os principais festivais internacionais de cinema pelo mundo, fiz alguns documentários com a Red Bull e, paralelo a isso, eu venho de uma família que o teatro sempre foi muito presente. A minha mãe, Neide Veneziano, ela é diretora de teatro, ela se aposentou como chefe do departamento de artes cênicas da Unicamp, então desde pequeno eles já estavam envolvidos, meu pai também era dramaturgo, perito Sampaio Monteiro, e desde pequeno eu tive envolvido com ensaios, com teatro, no quintal da minha casa, atores sempre frequentando minha casa, meu pai compondo ali, escrevendo com os seus parceiros. De maneira que qualquer espetáculo que eles produziam, eu ia fazer a captação, né? Já que eu já tinha esse know-how de câmera, sempre trabalhei com isso, fui observando quais são os problemas que aparecem, que são mais comuns no teatro, e eu fui desenvolvendo um método que não era um método didático, era baseado nas minhas experiências concretas e com os problemas que eu me deparava ali, de orçamento, ou de equipe, ou de algum problema que tinha no teatro, sabe, de teto, enfim, coisas que a gente vai conversar aqui sobre isso. O teatro sempre foi uma arte popular, de resistência, e que nesse momento político que o Brasil está passando, com esse desincentivo à cultura, com o cancelamento de editais que poderiam ajudar muito a nossa classe, é muito raro que você chegue na hora de captar as imagens do espetáculo depois da estreia, porque também é uma regrinha que eu também aprendi que nunca é bom você gravar na estreia, né? Porque tá todo mundo meio nervoso, erros podem acontecer, é sempre melhor você gravar ali 2, 3 dias pós-estreia, né? Então, um espetáculo hoje, vamos dizer, de alguma companhia aí independente, que tem um orçamento apertado e aí fez cenário, luz, figurino, cachê de ator, tudo isso que está envolvido dentro da construção de espetáculo, na hora de gravar, é muito raro que você tenha ali uma grana boa disponível. Então a gente vai falar aqui de alguns exemplos, vou botando uns inserts de espetáculos em situações que aconteceram, para vocês verem e ver se eu consigo ajudar quando vocês forem tomar essas decisões para gravar o seu espetáculo. Bom, a primeira coisa básica que você tem que fazer é conversar com o diretor. Ele vai te explicar qual é a proposta do espetáculo. Teve uma conversa com o diretor, ele te esclareceu ou te deu uns toques, vai entrar alguém ali numa hora, vai ter uma cena acontecendo nesse canto e no outro canto também tem um músico lá que vai dar uma performance que vai acender uma luz nele, então isso tem que ser captado. Ou tem alguém da plateia que vai interagir com atores, algum número de plateia, você tem que estar preparado para isso. Depois dessa conversa, você tem que assistir o espetáculo, isso é fundamental. Pode ser situações que não dê para você assistir, acontece também, um festival, você é chamado na correria, enfim. Então depois que você assistiu o espetáculo, você vai definir, bom, aqui eu consigo fazer com uma câmera, aqui eu consigo fazer com 2 câmeras, não consigo fazer com uma câmera, é impossível porque o espetáculo tem muita coisa acontecendo. Eu parto de um princípio que teatro não é televisão, então a experiência que a pessoa tem na plateia de como ela está vendo o espetáculo, você tem que chegar numa coisa próxima a isso. Também não dá para você trabalhar com um espetáculo com um palco grande sempre no geral. Existem situações quando você vai mandar, por exemplo, um material para festival, você tem que gravar dessa maneira, aberto, no geral e sem corte.
porque eles não aceitam material para escolher quem vai participar do festival que tenha edição. Então, nesse caso, ok, fazer um plano geral. Agora, por exemplo, se você for fazer um espetáculo que tem uma ação aqui e uma ação aqui, em 2 momentos no palco, você quiser fazer isso no geral, não vai ficar bom. Aí é legal você ter uma câmera no geral e ter uma câmera fechada. Aí, nessa situação, o ideal seriam 3 câmeras. Uma câmera aberta, uma que está acontecendo aqui e uma que está acontecendo aqui. Mas pode ser que você tenha 2. É difícil, volto a repetir, a questão de orçamento. É muito difícil hoje em dia você ter alguém que tope fazer com 3 câmeras. A edição é mais complexa, você vai ter que ter no mínimo ali uns 4 pessoas para captação, 3 na câmera e um assistente ajudando a montagem, cuidando de baterias, de lente. Então, assim, o que eu vejo por aí no cenário real vai ser muito difícil acontecer. Então, nesse formato, palco, vários atores, situações independentes acontecendo ali, algum núcleo diferente, alguma situação de música. Eu tenho aqui alguns espetáculos que eu posso exemplificar para vocês. Eu posso colocar de exemplo aqui o Volpone, que minha mãe dirigiu, um espetáculo de Ben Jonson, que ela fez uma adaptação para a comédia dell'arte e que eu usei bastante 2 câmeras porque eu tinha reações, por exemplo, do médico fazendo algum gestual ali que tinha que ser mostrado numa câmera mais fechada. E aí você tinha um músico que tocava na hora, aí você tinha o grupo inteiro. Então eu trabalhei com 2 câmeras. Distante de Veneza, eu, seu humilde escoto de Mantua, voltei! Quem é esse médico, Serpina? Eu operei a segunda câmera por conhecer o espetáculo, isso é importante. Quem for fazer a segunda câmera, que é essa que vai buscar o que está acontecendo, tem que ter uma noção muito maior de quem está no geral. Então, assim, você contratou um freelance para fazer, coloca ele no geral, dá aquela brifadinha, porque quem vai ter a obrigação de assistir o espetáculo é você. Se você está dirigindo o vídeo, se você que está em contato com o diretor, você que vai fazer essa câmera, porque você vai estar sacando e sabendo o que está acontecendo. Na pandemia, eu gravei um espetáculo do Márcio Aurélio, um diretor muito amigo da minha mãe, que também foi um orçamento emergencial, mas em tempos de pandemia não tinha muita coisa para pegar. O espetáculo era o Enoch Arden, era um poema, a leitura desse poema de Enoch Arden e um pianista fazendo a trilha ali ao vivo. 2 pessoas, palco pequeno. Eu resolvi fazer um plano geral, travei a câmera equilibrada com luz ali, posição, e resolvi não ficar indo e vindo, porque ia ficar meio confuso você fazendo esse movimento, sendo que a câmera teria que estar na íntegra, não teria corte, e vai para o pianista e o cara começa a dar um texto mais enfático. Aí você tem que voltar para o cara, o pianista faz um solo. Para não correr risco, pelo fato de eu estar com uma câmera só, eu fiz um plano só e foi assim que eu resolvi. A edição ficou mais simples, a história foi contada e também consegui passar o que eu tinha dito anteriormente, que é o espetáculo visto como a plateia vê. Meus filhos também. Não devo falar com eles. Eles não me conhecem. Eu poderia me trair? Nunca. Um outro espetáculo que eu também usei uma câmera, eu poderia ter feito com 2. Mas também eu estava com esse problema de orçamento e assisti o espetáculo, participei de ensaios, enfim, eu fiz todo o material para a internet disso, então eu acompanhei e eu resolvi fazer com uma câmera só. Foi o Francesco, direção de Neide Veneziano, com o Paulo Goulart Filho. Esse espetáculo era um monólogo que o ator está ali preparado para segurar o espetáculo inteiro só nele. Então não vai entrar um outro, nesse caso não tinha músico tocando, então eu não precisava de inserts. Então eu resolvi fazer um plano dele geral, sendo que às vezes quando tinha
algum discurso mais potente, alguma coisa que pedia um plano mais fechado, eu fechava um pouquinho. E quando tinha alguma, por exemplo, eu lembro que tinha uma hora que acendia uma luz de uma cruz, tinha algumas coisas de iluminação e de cenário que pediam uma câmera mais aberta, que aquilo também interagia com o texto, né? Mas eu achei que foi tranquilo e realmente super deu certo. E a gente foi com uma câmera, editamos e eu acho que eu gravei umas 2 ou 3 vezes em teatros diferentes, mas todas nessa linguagem e foi super elogiado, não tive nenhum problema e não senti falta da segunda câmera. Francesco, venha aqui. Senta aí, vai. Sabe, eu bem que gostaria de viver como um bom animal, mas não consigo. Talvez se você me ajudasse eu pudesse mudar de vida. Jura? Você mudaria? Acho que sim, mas eu tenho que manter a minha fama de mal. Certo, negócio fechado. E aí? Você que é o jogral, tem que dar essa história um final feliz. Deixa comigo. Gente, irmãos, o irmão louco concorda em mudar de vida. Ele está tranquilo, não vai mais atacar ninguém. Basta vocês alimentá-lo. Deem a ele as sobras de comida. Resto de comida? Mais um exemplo de um espetáculo que eu fiz com uma câmera só, por motivos também de orçamento. Que era uma história, um espetáculo que contava a história de um teatro que não existe mais em Santos. E aí eu lembro que a atriz começava vindo da plateia e ela subia no palco e daí seguia toda a história do espetáculo. E além disso eu fiz algumas imagens, fiz uma edição de fotos e algumas imagens que também compunham com o espetáculo, faziam parte do cenário. Então às vezes eu tinha que abrir num geral bem aberto para que essa projeção aparecesse inteira. E eu tinha a Renata Zanetta, atriz, e um pianista. Então eu tinha que botar os 3 ali e às vezes fechar nela, enfim. Eu tinha que ter um conhecimento muito grande do espetáculo para não errar. Porque é aquela situação, uma câmera só, você não pode errar no foco, não pode errar na exposição. Não foi fácil, mas dá para fazer com uma câmera só mesmo um espetáculo que peça um insert. Mas às vezes você não tem essa grana e tem que fazer com uma só. Certo? Se eu pudesse escolher, eu faria esse espetáculo com 2 câmeras, mas não era o caso, eu resolvi ir com uma câmera só. 5, 6, 7 e 8. Vai. Melhor. Bem melhor. Boa noite. Boa noite. Como vão vocês? Tudo bem? Bem-vindos. Boa noite, distinto público. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui para lhes dar as boas-vindas ao nosso espetáculo dessa noite. Hoje apresentaremos Garleta, o lagarto humano. Para tudo. Este aqui não é o Teatro Variedades. Alguém aí sabe onde fica o Teatro Variedades? O Moulin Rouge Santista. Durante a pandemia, nós também fizemos com o edital emergencial, a Carla Candiotto foi atriz, fizemos O Despertar, que é um texto de Franca Rame, e o Namatame, que era o cenógrafo, bolou um cenário que era apenas um telão no fundo. Eu fiz uma câmera fixa e alguns objetos que ficavam em primeiro plano que ela pegava. Mas era sempre um plano fechado, um plano médio da atriz, que ela saía às vezes de cena, mas com o áudio que continuava acontecendo, você entendia o que estava acontecendo, ela entrava em quadro e continuava a cena, e ela saía. Enfim, eu vou botar aqui um pouquinho, um trechinho do espetáculo também para vocês verem essa linguagem que também super funcionou, fomos super elogiados e estou falando isso que, assim, você não precisa estar engessado, né? Você pode criar novas linguagens.
E tudo gira em torno de proposta e orçamento, né? Não dá para fugir disso. A bundinha do meu bebê é limpinha! Meu Deus do céu. Pronto, deixa eu ver que horas são. Tá quase na hora. Vamos, meu filho. Depressa, depressa. Tá tudo prontinho, tá lindo, tá muito bonitinho. Agora a mamãe vai lavar o rostinho com aquele sabonete que eu comprei da Clô. Sabonete de vervena e erva doce elimina todas as rugas. É uma delícia, vocês. Põe ensaboa e depois enxágua. Eu esqueci que não tem água. Tá tudo ensaboado. Também, uma família como essa, morando numa casa como essa, junto com vizinhos como esse. E todo mundo resolve tomar banho na mesma hora. Como é que eu me enxago agora? Ai, tá ardendo. Tá ardendo. Ai, a Clô disse que esse sabonete gel à base de vervena e erva doce não ardia. Mentira. Dá licença. Quando eu chegar na loja eu tiro. Ninguém vai perceber. Não vai perceber. Mas vai sentir cheiro. Agora, saindo desse mundo de uma câmera, duas câmeras, quando você realmente tem grana. Isso aconteceu uma vez que eu me lembro que foi o espetáculo Sonhos de uma Noite de Verão, com a Orquestra de Campinas tocando Mendelssohn, que foi a pessoa que compôs essa música, essa trilha para esse espetáculo de Shakespeare, e que a Neide Veneziano dirigiu em Paulínia, naquele teatro maravilhoso de Paulínia, com orquestra no fosso, e aí tinha grana. Aí foi um prazer você trabalhar com, eu não me lembro, mas acho que eram 8 câmeras, então você tinha câmera para o ator fechado, você tinha câmera geral em cima do camarote, você tinha uma câmera na orquestra, você tinha 2 câmeras nas laterais para colher alguns planos, enfim. Já estamos todos ajuntados. Na horinha mesmo. Esse lugar é maravilhosamente conveniente para o nosso ensaio. E aí foi uma delícia você ter um diretor de corte gravando PGM, já cortando de câmera para câmera. Enfim, essas coisas aconteciam, né? Esperamos que voltem a acontecer e que espetáculos com uma verba, com um orçamento digno voltem a serem realizadas. Esse espetáculo também, uma coisa que foi bem diferente e que foi, acho que a única vez que eu me lembre desses que eu captei, que todos os atores estavam microfonados e existia uma mesa de áudio onde entravam todos os microfones, e aí eu fui lá com um aparelhinho com aqueles Tascam, espetei ali e gravei o áudio todo também independente, para ter esse arquivo do áudio já entrando todos os microfones na mesa para usar na edição. Então é muito raro acontecer, mas às vezes, porque esse espetáculo também eles cantavam, enfim, era muito importante o áudio, então eles estavam todos microfonados, como nos grandes musicais também é assim que funciona. Aí a sua captação de áudio já é um alívio, porque você não precisa se preocupar com, né, onde você vai pôr o microfone ou como é que você vai fazer. Você vai lá na mesa onde o cara está recebendo todos os microfones e grava já na saída todos os microfones mixados. Mas, geralmente, teatro se faz sem microfone. Então, dentro das possibilidades que você pode ter de áudio, a que eu achei melhor até hoje, de tudo que eu já experimentei, eu já coloquei 3 booms, 4 booms pendurados ou 3 pendurados e um centralizado, e aí todos vindo para uma mesa também, e aí você
já capta aquilo, mas aí você precisa de um operador de áudio, porque isso não é uma coisa simples de fazer. Mas a melhor solução que eu encontrei para fazer teatro é simples. É você usar aqueles aparelhinhos, aquele gravador que você tem 2 microfones, o left and right, né, que é o estéreo, ou um Tascam DR40X, ou o Zoom H4 ou H1, tanto faz. Porque daí você põe uma pessoa sentada na primeira fileira, com um fone de ouvido e com esses microfones ali gravando o estéreo. E você vai acompanhando onde a cena está acontecendo, com movimentos suaves. É a melhor solução que eu achei até hoje, porque botar microfone de lapela em ator é um desastre, porque eles pulam, dá interferência, também já fiz isso e não gostei, é muito risco para edição. E geralmente a acústica do teatro te ajuda, então um microfone ali, uma pessoa sabendo ficar olhando o nível de áudio e acompanhando o ator, para mim é a melhor solução que eu encontrei até hoje. Claro que você pode cair numa cilada, por exemplo, de sentar do seu lado um senhor ou uma senhora com uma risada estranha, que cada vez que ela dá uma risada, aquilo vai estar muito presente no seu áudio. Já passei por esse tipo de situação também. Você pode também ter uma tosse constante ao seu lado. Também já passei. Isso aí não tem como você tirar, não tem como você fazer mágica. Então é o caso de conversar com o diretor depois e falar, olha, aconteceu isso e isso, o que você acha? Gravamos de novo um outro dia, temos verba para isso, ou assumimos, enfim. Essas ciladas podem acontecer. Uma criança também que foi no espetáculo e que a minha opinião pessoal, acho que crianças em espetáculo adulto é complicado porque realmente interfere e também pode atrapalhar muito. Então, falando de áudio, eu acho que a melhor solução é essa. Existem as ciladas, mas aí você vai ter que ter um pouquinho de sorte e se der alguma coisa errada, conversar com o diretor se fazemos de novo ou não. Um outro espetáculo que eu decidi fazer com 2 câmeras devido à proposta foi o Fausto, também dirigido pela Neide Veneziano, do Goethe. O Goethe era o autor desse espetáculo. Texto, né? Deus, se é que ele existe, tenha piedade da alma dela, que o diabo, que eu bem sei que existe, tenha piedade dela. A oposição está novamente vencendo. Talvez eu tenha errado em tentar criar um povo livre. O povo quer um líder. Vamos, doutor, reaja. Tire da sua genialidade uma nova saída. Eu acho que a minha genialidade está no lugar errado. O peso, a inutilidade dos meus conhecimentos agora volta a me afetar. Você está vencendo. Minha alma está desanimada. Sinto o demônio cobrando seu preço e eu não tenho como pagar. É um homem sem pulso. Falta-lhe coragem para enfrentar os inimigos. Ele é vaidoso, pai. Já você? Eu? É. Você pode contar comigo, é para sempre. Para sempre é muito tempo, meu caro. Estou cansado e isolado, mas as decisões ainda são minhas. Isso é um jogo! Mostre suas cartas, Fausto. Você tem o poder. O poder é do povo! Eu sempre representei o povo! Eu quis o povo livre pelo saber! Você tinha muitos quereres, queria ser mais sábio, mais justo, queria fabricar escolas. Você é só um velho! Acabou pra você. Devido ao cenário, o cenário era um cenário estruturalista, que não era um cenário realista. Então os atores, às vezes, eles empurravam o cenário e essa mudança de cenário era feito durante a cena. Então tinha a atriz estava dando um texto aqui e os atores empurravam ela, outro empurrava o cenário. Devido a essa dinâmica do espetáculo, eu também fiz com 2 câmeras e também deu muito certo. Um outro espetáculo que eu tive muito prazer em participar, que eu tenho muita saudade, foi o Mistério Bufo, de Dario Fo. Eram uns 4, 5 quadros que compunham esse espetáculo, também dirigido pela Neide Veneziano, e que era com o grande Domingos Montanher e com o pessoal do La Mínima, o Fernando Sampaio e o Fernandinho. Uma coluna. Por favor,
favor, alguém! Ai! Eu tô cercado de coluna! Só faltava agora mesmo... Buraco! Eu tinha um carrinho, mas tá com as rodas quebradas. Tá tudo emperrado. Vou morrer de fome aqui, paralisado, sem ninguém pra me ajudar. E nesse espetáculo, a gravação, esse aí também tinha uma verba, digamos, superior ao normal. E houve uma produtora que foi contratada para fazer essa captação e eu lembro que eu fui o câmera que ficou no palco, porque era meio picadeiro ali algumas sessões e tinha a plateia dentro do palco. E ali eu fiz uns planos que também foram usados, porque tinha, se eu não me engano, umas 5 câmeras fazendo essa captação. Nesse projeto também, eu lembro que Dario Fo, ele estava completando 90 anos e o escritório dele de Milão pediu para todas as pessoas que tinham texto dele em cartaz pelo mundo ou que já tinham feito alguma montagem dele, que fizesse algum vídeo de homenagem ao aniversário dele, algum flash mob ou algum, enfim, alguma coisa para ser passada durante o aniversário dele, que seria uma homenagem pelo mundo. E aí, eu e a minha mãe, a gente decidiu em fazer um dos quadros do Cemitério Bufo no cemitério. E com domingos, e foi incrível, porque a gente decidiu tudo assim tão rápido e foi uma experiência muito legal de se fazer um espetáculo em um espaço alternativo que não fosse um teatro. A gente resolveu as cenas muito rápido ali, porque pô, o cara era de uma experiência incrível, né? A minha ideia ele já pegava, já fazia, e o Fernandinho fazendo o som ali na hora, foi incrível. E esse curta, né, vamos dizer, virou um curta, foi passado durante a homenagem lá em Milão no aniversário dele e foi considerado o melhor de todos os trabalhos apresentados. Desculpa! Esse aqui é o cemitério onde vai ter o espetáculo da ressurreição do Lázaro? De um Lázaro, que morreu faz 4 dias, vai ser ressuscitado por um santão. Acho que o nome dele é Jesus, de Filho de Deus, Nazaré, uma coisa assim. E aí ele tira o defunto da tumba que levanta com 2 olhos esbugalhados e todo mundo grita: ai, milagre tá vivo, meu Deus! Ai, milagre tá vivo! Ai, milagre tá vivo! É aqui? É aqui mesmo, se eu quiser entrar vai ter que pagar R$10. Mas por que eu vou ter que te pagar R$10? Porque eu sou o guarda desse cemitério, tenho que receber alguma coisa pra aguentar esse monte de pentelho que vem aqui fazer esse furdúncio, esse salseiro desgraçado. Não, porque eles vêm aqui, me pisoteiam as gramas, me sobe nos túmulos, vai lá em cima, me entorta os braços da cruz, me rouba as velas pra fazer macumba, dá licença. É R$10, vai pra outro cemitério. Eu duvido se achar um outro santo tão importante quanto o nosso, que dá 2 passos e tira os mortos dentro da tumba. Vai. Vai aonde, minha senhora? A senhora é 10, a criança é 5. Fora daqui, ó! Você quer assim de graça, é? Aí, tio, vai ter promoção hoje, como é que é? Vambora, se manda, vai. Sobe. Nossa, vai chapar isso aqui hoje! Se manda que vai sobrar pedrada. Vambora daqui. Bora. Nossa, que puta cemitério. Quanta tumba. Quantas cruzes! Deixa eu pegar um lugarzinho aqui na frente. Bora. Chegar primeiro. Bom, eu espero que eu possa ter contribuído a que vocês tomem suas decisões com essa questão sempre fundamental que é proposta versus orçamento, e que todos esses problemas e soluções que eu tentei apresentar aqui sejam úteis para que vocês possam fazer essa captação da melhor maneira possível. Muito obrigado e espero que eu possa em breve fazer outros vídeos e poder aqui apresentar outras questões e outras soluções, tá bom? Obrigado, até breve.